Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Késia Campos e, junto com os professores André Ventura e Alex Pires, desenvolvemos essa pesquisa com o título Estuários a Caminho da Resiliência Climática, um modelo de análise. Essa apresentação está sendo gravada especificamente para o primeiro Congresso Brasileiro sobre Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana. A urbanização tem sido citada por muitos pesquisadores como sendo causadora de grandes impactos ao meio ambiente. Como exemplo, são consequências da globalização, a compactação e a impermeabilização do solo, a desestabilização hidrológica, a deteriorização da qualidade da água, o descarte de resíduos e a emissão de 70% dos gases de efeito estufa também advém das cidades. Mas a ONU tem visto as cidades como colaboradoras da linha de frente na batalha contra os impactos das mudanças climáticas. O IPCC de 2022 mostra os principais impactos das mudanças climáticas no Brasil, sendo eles as baixas dos rios, as secas severas e as inundações. Com isso, os estuários são os que mais sofrem com estes impactos, visto serem um ambiente aquático de transição entre o rio e o mar. Nesse contexto, o problema que rege esta pesquisa, que encaminhou esta pesquisa, foi como identificar ações de resiliência climática aplicáveis para amenizar as consequências adversas relacionadas ao clima em cidades estuarinas brasileiras, objetivando criar um modelo de análise que interrelacione consequências adversas relacionadas ao clima e ações fortalecedoras da resiliência para as cidades estuarinas brasileiras. Para tanto, foi necessário indicar as ações de resiliência que fossem aplicáveis para tornar essas cidades estuarinas brasileiras mais resilientes e também analisar as principais ações a serem priorizadas pelos gestores locais de cidades estuarinas em suas estratégias de resiliência. O referencial teórico deste artigo está dividido em 3 tópicos, sendo o primeiro mostrando o papel das cidades como sendo de protagonismo no enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas. E não é de agora, visto que o relatório Nosso Futuro Comum, já em 1987, dava ênfase na importância dos governos locais para o enfrentamento dos desafios ambientais. E essa ideia foi reforçada com o Guia para Gestores públicos locais, que foi publicado pela ONU também em 2017. E neste mesmo ano, reforça-se a ideia com a criação voluntária do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. O segundo tópico do referencial trata do papel do governo local, focando na responsabilização deste, na adaptação e recuperação, mas sem a desassociação do governo local dos demais níveis de governança e também reforçando a necessidade da inclusão da comunidade local em todas as etapas. Por fim, o referencial mostra 2 exemplos de estratégias de resiliência para as cidades e em ambos a importância da participação da população local é o foco. Este artigo é resultado da terceira fase da pesquisa, de uma pesquisa maior, que foi para a conclusão da minha dissertação de mestrado. Sendo que as 2 primeiras, que é a identificação das consequências vivenciadas ou previstas para as regiões estuarinas, e a segunda etapa, que foi a identificação das principais ações a serem implementadas, foram realizadas pelos 3 autores já apresentados na introdução. E para a terceira fase, que foi a correlação entre estas ações e essas consequências, foram convidados alguns especialistas e formado um grupo de especialistas que
classificaram essa correlação entre ações e consequências como sendo direta ou indireta. Dentre os resultados, apresento as 4 consequências das mudanças climáticas para os estuários que mais tiveram ações de resiliência relacionadas. A primeira foi a consequência: eventos como chuva, granizo, enchentes e ventos fortes afetam diretamente locais de moradia e sustento da população. Esta consequência teve 26 ações relacionadas, 8 de modo direto e 18 de modo indireto. Alguns exemplos de ações para o enfrentamento ou para a prevenção desta consequência são: construir abrigos de emergência que incluam estoque de suprimentos, fazer reparos nas habitações, medir o nível de conscientização dos riscos entre a população, disponibilizar recursos financeiros e sistemas de incentivo. A segunda consequência com maior número de ações relacionadas foi: a carcinicultura gera impactos socioambientais negativos, afetando negativamente a segurança alimentar e a subsistência da população, de populações que dependem dos manguezais. Para esta consequência, os especialistas indicaram 19 ações relacionadas a ela, sendo 8 de modo direto e 11 de modo indireto. Lembrando que carcinicultura é a técnica de criação de camarões em viveiros. Alguns exemplos das ações foram: garantir a proteção do alimento, dar à comunidade poder de influência e participação na tomada de decisão, adotar processos de monitoramento e instituir decretos, regras e leis, estabelecer órgãos para conceber e monitorar regulamentos e a aplicação da lei. E a consequência: o excesso de chuva pode causar inundações e, em consequência, aumenta a vulnerabilidade das pessoas à invasão de pragas e surtos de doenças infecciosas. Teve 17 ações relacionadas, sendo 3 de modo direto e 14 de modo indireto. Algumas das ações listadas foram: instituir decretos, regras e leis, estabelecer órgãos para conceber e monitorar regulamentos e aplicação das leis, planejar o uso da terra, visto que essas inundações são causadas principalmente em bairros que são aterrados sem o planejamento adequado, planejar estratégias de adaptação proativa para uma maior eficácia na redução de riscos e custos futuros e promover a consciência da comunidade sobre as mudanças climáticas. Ainda, a consequência: o aumento das concentrações de poluentes pode restringir ainda mais a zona de vida potencial dos organismos no estuário. Teve 9 ações relacionadas, 2 de modo direto e 7 de modo indireto, e são estes os exemplos das ações: promover a consciência da comunidade sobre as mudanças climáticas, instituir redes de monitoramento hidrológico de poluição, promover programas de educação ambiental contínua e adotar processos de monitoramento. Identificamos também na pesquisa as consequências das mudanças climáticas para os estuários que apresentaram o maior número de ações diretamente relacionadas, ou seja, as consequências que possuem várias possibilidades de serem enfrentadas ou ainda de serem prevenidas. São elas: as mudanças climáticas afetam o abastecimento de água doce no estuário, tendo 12 ações relacionadas de modo direto ou indireto. As secas provocam acesso restrito à água potável, alimento e energia, tendo 10 ações. As inundações causam danos às propriedades e bens, trazendo risco de migrações, com 9 ações, e também com 9 ações relacionadas à consequência: o excesso de chuva pode causar sérios danos às habitações, sistemas de drenagem e outras infraestruturas urbanas. E como previsto no segundo objetivo específico, identificamos também 29 ações abrangentes, ou seja, que podem de modo direto ou indireto fazer frente a diversas consequências. Portanto, estas devem receber atenção especial dos tomadores de decisão local. São exemplo delas: processos de monitoramento, promover a consciência da comunidade sobre as mudanças climáticas, medir o nível de conscientização dos riscos entre a população, envolver a comunidade no planejamento e nas ações,
do Plano de Resiliência, instituir decretos, regras e leis, estabelecer órgãos para conceber e monitorar regulamentos e aplicação da lei. Concluindo, sabe-se que um sistema se torna resiliente quando ele consegue administrar os seus subsistemas tanto para a redução das causas das mudanças climáticas, como também com iniciativas de mitigação, quanto para a adaptação. O modelo de análise que aqui propomos nessa pesquisa, ele tem o potencial nas duas frentes, né? O uso de estratégias de resiliência, então, para os estuários, tanto para a adaptação quanto para a mitigação. E também este modelo direciona o governo local, porque ele aponta as ações que fazem frente de maneira direta e indireta para cada consequência identificada, auxiliando assim na priorização das que forem mais eficazes para cada cidade estuarina no planejamento que visa a resiliência climática. Bom, estas são as referências citadas nesta apresentação. Caso tenha surgido o interesse em saber mais sobre a pesquisa completa ou de alguma das fases específicas da pesquisa, faça contato através do e-mail inserido no início desta apresentação. Acesse o artigo completo nos anais do evento e agradeço por ficar comigo aqui até o final desta apresentação.